Acho que agora deu certo. Boa noite a todos. Estamos ao vivo com mais uma live. Muito bem, o pessoal aqui já tá chegando. Tatiana já entrou. Ana Paula, sejam muito bem-vindos. Eu digo que hoje o universo está conectado, porque eu estive pessoalmente numa clínica para agradecer uma médica que orientou minha família em relação a um caso em específico e tive a grata surpresa de saber que a clínica estava procurando um processo de acreditação internacional. Por isso que eu falo que sempre tudo está conectado, né? Tem gente que chama universo, tem gente que chama de espiritualidade, de verdade não sei o que é, mas tem alguma coisa. Tem mais gente entrando, Cicilo, Cali, João Paulo, Marcela, muito bem. Bom, pessoal, hoje nós falaremos sobre como a acreditação internacional está conectada com a acreditação nacional e internacional, né? Como é que as duas estão conectadas, como uma pode complementar a outra. E estamos especialmente aqui para falar um pouco sobre as possibilidades de se acreditar internacionalmente uma organização de saúde, bem como o que é necessário, né, para fazer esse início e se vale a pena, se não vale a pena, quais são os pontos que devem ser ponderados para tomar essa decisão na sua organização, ok? Tem mais gente entrando, Giovana, Ivonilde, Evan, Nath, Gustavo, muito bem, Giovana Barros. Um monte de gente que eu já não vejo e não falo faz tempo, né? Não vejo pessoalmente há mais tempo e não falo faz tempo. Bom, eu acredito que hoje a gente pode vislumbrar que muitas organizações elas estão efetivamente comprometidas, né, com a segurança do paciente, comprometidas em adotar uma metodologia de acreditação, seja ela nacional, seja ela internacional. E mostra que essas organizações elas realmente querem estar em outro nível, né, estar num nível aí de um grupo diferenciado de organizações que fazem mais do que obrigação. E não só por uma visibilidade, mas muito por um comprometimento com o paciente, um comprometimento com a sociedade. E a acreditação internacional nada mais é que um salto para aquelas que já têm algum passo de evolução nesse mundo da qualidade, para aquelas que já têm algum tipo de estrutura, ou para aquelas que já têm uma filosofia, né, de sempre entregar o melhor, de sempre entregar o excelente. E quando eu falo filosofia, eu abranjo inclusive aquelas organizações que não necessariamente estão acreditadas na metodologia nacional. Nós já tivemos algumas experiências aí no IBS, na nossa trajetória, e com gratas surpresas de avaliar organizações que tinham uma cultura para a qualidade, uma cultura para sempre promover o melhor serviço nas organizações de saúde e não necessariamente eram acreditadas, mas aquilo estava no DNA da empresa, né? Então, para essas organizações que já possuem essa filosofia, ou para aquelas organizações que já são acreditadas nacionalmente, a gente traz uma discussão aqui para saber se vale a pena entrar numa acreditação internacional, é a hora de entrar numa acreditação nacional, internacional, e a gente ter muita cautela, porque algumas organizações, elas acreditam que a acreditação internacional não é para organizações menores, né? Então, sempre ouviu-se falar que a acreditação internacional é só para organizações complexas ou só para hospitais, e na verdade não é. Um outro mito, eu vou falar de 3 mitos, né? Um outro é
eu não sou acreditado, né? Eu posso adotar acreditação internacional, então, como eu disse há pouco, dá sim para adotar uma acreditação internacional mesmo não sendo acreditado. E o terceiro e último mito é que a acreditação internacional ela é muito cara e muito difícil de adotar. Eu diria, não gosto de dourar a pílula, então, e eu gosto de ser muito sincera, quem me conhece sabe o quão eu sou honesta nessas reflexões para que as organizações tomem a melhor decisão. Não é uma tarefa fácil implementar a acreditação internacional, mas é uma tarefa para quem realmente está comprometido em levar a organização em ciclos de melhoria onde ela esteja num patamar altamente diferenciado. Aquela organização que está disposta a oferecer a melhor saúde possível para o seu paciente. E a gente sabe que nem todas estão neste nível, né? Muitas delas ainda estão acendeu aqui. Muitas delas estão ainda numa situação de oferecer o que dá ou oferecer o que é possível. Mas eu estou querendo conversar hoje com as organizações que já passaram dessa fase, que já têm uma certa estrutura, uma base ou uma filosofia, ou até que já são acreditadas. Eu tenho certeza que vocês já passaram por essas reflexões, né? Quando a gente fala de vou adotar ou não uma acreditação internacional, certamente na organização de vocês já discutiram isso, já ponderaram, né, sobre a dificuldade, sobre o preço, sobre se é possível para a minha organização, visto que ela não é um hospital. Eu tenho certeza de que vocês já provocaram essas discussões nas organizações de vocês. E existem 3 pontos que eu diversas vezes já falei por aqui, sempre falo nos nossos cursos, nas conversas que a gente tem com as organizações que querem partir para um projeto de acreditação, que elas devem prestar atenção se 3 coisas foram efetivamente acordadas ou foram olhadas, né, antes de a instituição adotar o processo. O primeiro, a primeira situação a organização ela já está pactuada com a alta direção de que a acreditação é um caminho, de que a acreditação é um projeto estratégico da organização. Isso é essencial porque realmente qualquer processo de acreditação ele necessita que você adeque vários processos. E para esses processos serem modificados ou para recursos serem contratados, a gente vai, uma vez ou outra, necessitar que a alta direção interfira, que a alta direção suporte, que a alta direção apoie. Então, essa pactuação, ela precisa necessariamente existir. Num segundo momento, é importantíssimo que vocês definam uma estrutura de qualidade na organização. Não necessariamente precisa contratar uma pessoa externa, pode ser uma pessoa da própria organização que tem um perfil mais investigativo, um perfil mais promotor, mas também pode até ser um comitê de pessoas que possam contribuir com algumas horas da sua atividade fim, contribuindo aí com um projeto de acreditação. Então, se a gente tem algumas dessas situações, mas nesses 3 pontos, nós podemos nos autodesafiar sim para um processo de acreditação. E falei nesses 3 pontos, mas esqueci de dizer o terceiro. Terceiro ponto é que toda vez a gente ouve demais, né? Por onde eu vou começar então, né? Se eu tenho o ponto 1, que é minha alta direção do meu lado. Se eu tenho o ponto 2, que é uma qualidade aí definida, seja ela estrutura ou seja uma pessoa como ponto focal. Como começar? Aí vem o terceiro ponto. Começando com uma autoavaliação, começando com um diagnóstico executado, conduzido, estimulado por uma acreditadora oficial. Porque aí você tem a faca e o queijo na mão, você tem um grande mapa, uma grande bíblia
para seguir um caminho, um mapa da mina, para que você possa seguir um caminho assertivo, sem perder tempo, sem desperdiçar recurso, né? Que a gente sabe que a cada dia mais eles ficam escassos. Então, a gente tendo tudo isso, a gente pode aí pensar nessa acreditação nacional ou acreditação internacional. E para internacional, vale aqueles pontos que eu falei, né? Tendo uma estrutura forte de qualidade, um DNA aí que sempre vibrou para a qualidade ou que realmente seja acreditada. E aí eu venho trazer para vocês alguns pontos, né? Até fiz uma listinha aqui para que eu não deixe de falar nada que a acreditação internacional complementa a acreditação nacional. Então, quem for ficar aqui na live, não esqueça de pegar caderno, pegar papel, pegar caneta, para poder anotar com base em alguns focos que eu escolhi para a gente falar de o quanto existe de situação, de exigência na acreditação nacional e na internacional, e aquilo que uma tem, a outra não tem, aquilo que elas se complementam também. A gente vai comparar hoje especificamente a acreditação internacional AXA, que é a acreditação europeia, que está vigente aqui no Brasil desde 2018. E por que nós vamos comparar a europeia? Porque fica fácil a complementaridade com a acreditação nacional que possuem níveis, né? Então, tanto a nacional quanto a internacional AXA europeia, elas possuem níveis, as duas são 3 níveis, mas esses 3 níveis estão arranjados de maneira diferente, tá? Porque a gente tem lá na ONA os fundamentos, né, que são essenciais de gestão e são transversais, mas todos os processos foram pensados separadamente, mas em 3 níveis de maturidade. E a AXA tem uma organização diferente porque a estruturação do manual foi pensada em cuidado centrado no paciente. Então, todos os processos assistenciais, de apoio, gerenciais, eles foram construídos sempre tendo o paciente no centro. Então, a estrutura de ambas metodologias, elas se diferem e vai ser um desafio aqui complementar uma outra, mas eu fiz um exercício aqui de casa para fazer isso daí para vocês, tá? Quem tiver interesse em conhecer as duas metodologias, tem o site da ONA, que é www.ona.org.br. Lá vocês podem adquirir o manual, comprar o manual da ONA. E na AXA vocês conseguem fazer o download gratuito dos manuais. Pelo menos dos 3 principais já estão lá. Para quem precisar de outros, a gente consegue enviar também por e-mail, ok? Bom, quando a gente fala de estrutura, de equipe, de gestão de risco, de serviços de apoio, de documentação, de procedimentos, tudo isso a gente consegue enxergar na ONA, tá? Em nível 1. E também na AXA. Então, elas são muito similares naqueles pontos bem básicos, né? Eu até trouxe uns exemplos aqui para falar para vocês, como, por exemplo, modelo de gestão, as políticas, o planejamento da qualidade, do cuidado seguro ao paciente, o controle de recursos, a estrutura, gestão de pessoas. Então, tudo isso já está muito bem alinhado tanto na ONA quanto na AXA. Nesse ponto, elas são muito similares, ambas no primeiro nível. Quando a gente fala de gestão integrada, a gente está falando de questões que vão delinear todo o modelo de gestão e o resultado, principalmente em seus processos. A gente está falando de gestão de tudo que foi implementado lá no nível 1, então a gestão dos recursos, a gestão das pessoas, a gestão dos protocolos, a gestão de políticas. Então toda a gestão, todo o gerenciamento vem em nível 2 na ONA, e a AXA traz para o primeiro nível, né? Na AXA não chama nível 1, 2 e 3, na AXA chama avançado, ótimo e excelente.
Então, toda essa questão de gestão integrada, a AXA ela puxa um pouquinho mais. Então, é por isso que nós falamos que para entrar numa metodologia internacional, ou a organização precisa ter um pouco de cultura de qualidade, um pouquinho de estrutura, ou ela já precisa ser acreditada, porque senão ela não consegue acompanhar, ela não consegue adotar todas as práticas no prazo que a AXA preconiza. Então, uma curiosidade aqui para vocês, a AXA tem o seu certificado com validade de 5 anos. A ONA tem de 2 ou 3 anos a depender do nível. E todas as internacionais também são de 3 anos. A Alana tá falando aqui, Vivi, sua maravilhosa, só para eu gravar. ONA nível 1, implantação. ONA nível 2, gestão. É mais ou menos isso. Quando a gente fala de ONA, o nível 1 é de estruturação, principalmente a tudo aquilo que cerca a segurança do paciente. Então, em relação à estrutura, em relação a processos e até a resultado. Mas é a estruturação com foco na segurança do paciente. E quando a gente fala de nível 2, é gestão de tudo aquilo que implementei no nível 1, é isso aí, tá? Já na AXA é diferente. Na AXA, essa gestão de tudo que foi implementado relacionado à segurança, cuidado centrado, a gente já cobra no primeiro nível, que é o nível avançado. Aí, a gente fala de excelência, né? Excelência em gestão. Excelência em gestão, a ONA, ela cobra no último nível, mas naquilo que tange prática de gestão inovadora, sustentação estratégica definida, tomada de decisão focada em sustentabilidade da organização. E quando a gente fala sustentabilidade, a gente não fala só de sustentabilidade financeira, mas o papel social mesmo que aquela organização tem num contexto de saúde onde ela está inserida. As informações gerenciais para a tomada de decisão, a responsabilidade ambiental, os ciclos de melhoria da gestão de risco, o impacto disso na organização sempre numa escala evolutiva, a cultura organizacional. Então, tudo isso está em excelência lá em nível 3. E esses pontos, esses exatos pontos que eu falei, a gente na AXA já também olha no primeiro nível. Tem mais algumas coisinhas aqui em excelência que a gente cobra no nível 3 da ONA e que a AXA pede no primeiro nível. Divulgação de resultados para a sociedade, a promoção das ações voltadas para a comunidade, a experiência do paciente, né? Isso é muito forte na acreditação internacional, é por isso que está no primeiro nível, né? A estrutura do manual, como eu falei, é em cuidado centrado, então não tinha como ser diferente de tudo que fosse voltado para a promoção do cuidado centrado, que fosse dispensa do paciente, estivesse aí no nível avançado, que é o primeiro step da acreditação internacional. E cultura justa também, que a ONA cobra lá em excelência, a AXA traz para o primeiro nível. Aí, quando a gente faz a relação contrária do que a AXA cobra em avançado, né, no primeiro nível de avançado, tem alguns pontos de super complementariedade. Por quê? Porque isso não aparece tão fortemente na metodologia nacional. Tomada de decisão compartilhada, na nacional a gente tem, mas não com a substituição de decisor quando necessário, que é uma situação que pode acontecer e isso não está tão previsto, né? Isso, na verdade, essa questão da decisão compartilhada, ela é bem objetiva na ONA e, por outro lado, na AXA, nós pedimos também essa decisão compartilhada, mas com a previsão de um substituto, de um sucessor, de alguém que tome a decisão quando esta pessoa que oficialmente tomaria a decisão em primeiro lugar não possa estar disponível. A educação do paciente é uma questão também que a AXA traz e que não é trabalhada pela ONA ainda.
A intimidade, claro, quando eu falo ainda, não trabalhada com tanta profundidade, né? A gente tem alguns nuances no manual da ONA que fala de orientação ao paciente, mas não no sentido de você criar uma estrutura para educar o seu paciente, né? Onde você traz a responsabilidade para a sua organização nessa educação do paciente. De fluxo para paciente que apresenta um testamento vital. Então, essa também não é uma situação que aparece no manual ONA e já é previsto no manual da AXA, para que as organizações elas mapeiem aqueles pacientes que estão em final de vida, para aqueles pacientes que realmente já construíram o seu testamento vital e como identificar essa última vontade do paciente, por exemplo, num caso de ressuscitação. Gestão da experiência do paciente, né? Então, falamos de experiência do paciente em ONA, sem dúvida, lá no nível 3. Mas na AXA, a gente ainda precisa fazer uma gestão de como que essa experiência do paciente está sendo conduzida na organização, monitorar como que a experiência do paciente está sendo percebida na organização. Então, e obviamente provocar aí todos os ciclos de decisão para que haja uma melhoria nesse processo. O acolhimento e o cuidado do paciente em terminalidade, né? Então, a gente tem a política de cuidados paliativos na ONA, sem dúvida, nós temos. Ela é desdobrada, inclusive, nos processos assistenciais, nas suas subseções, mas na acreditação internacional europeia, a gente se preocupa com esse acolhimento do paciente na terminalidade, tá? Então, práticas que devem ser adotadas nesse sentido. Um guia de funcionamento do serviço também a AXA sugere. Um planejamento operacional das atividades dos processos assistenciais, a orientação formal e a estrutura de alta. Então, vejam que a AXA ela é um pouco mais prescritiva, porque quando a gente olha alguns requisitos da ONA, eles são subjetivos e, obviamente, eles foram construídos dessa maneira para que não haja essa prescrição, para que qualquer tipo de organização, né, nas diferentes realidades, possa adotar o método que se sente mais confortável para gerar aquele mesmo resultado. Mas a AXA ela induz um pouco mais o que a organização precisa fazer. A avaliação qualitativa do prontuário para continuidade do cuidado e auditoria clínica, ela aparece lá no nível 2 na ONA e, por outro lado, aparece na AXA no primeiro nível. Gestão ativa dos fluxos assistenciais estratégicos, então ela direciona a organização para priorizar tudo aquilo que é fluxo assistencial, mas que também é estratégico, que está pensado lá dentro do planejamento e do mapa da alta administração. Quando a AXA fala de gestão de informação, isso é previsto também no nível 1, tanto da ONA quanto no primeiro nível da AXA. Avaliação da difusão de resultados assistenciais, isso a gente vai cobrar na ONA em nível 2 e na AXA logo no primeiro nível. Vejam que é um pouquinho mais puxado, né? O processo integrado de acolhimento e cuidado de pacientes vulneráveis e seus cuidadores. Então, isso é realmente outra complementariedade que a gente consegue atribuir da AXA à acreditação nacional. Por quê? A gente não é tão explícito no manual da ONA quando falamos sobre esse grupo de pacientes que
é mais dependente, principalmente sobre a figura do cuidador, né? O cuidador, ele não é explicitado no Manual Nacional. E nos dias de hoje, ainda mais com o envelhecimento da população, a gente tem cada vez mais essa figura substituindo o papel da família durante a internação de um paciente ou até no pós-alta. Tem mais uma pergunta aqui. Vivi, tem previsão de atualização para o novo Manual da ONA? Tem. A Alana que pergunta, o novo manual da ONA está previsto para ser atualizado a partir de 1º de janeiro de 2022. Aliás, tem uma série de novidades. Nós já fizemos uma live aqui com a Giovanni como convidada, representando a ONA, que trouxe uma série aí de spoilers de tudo que vai sair de novo no manual da ONA na versão 2022. Tem uma série de novidades que vocês podem conferir nessa live. Quem está no mailing do IBS também já recebeu material sobre isso. Quem fez o curso de formação de avaliadores do IBS também já ficou inteirado sobre todas as novidades que a ONA já autorizou divulgar, tá bom? Mas quem quiser também saber mais novidades do que está se passando sobre a revisão do manual, nós estamos com o planejamento de soltar alguns infográficos sobre isso, e a ONA também está fazendo lives no YouTube para que vocês possam acompanhar essa evolução, tá? Deixa eu ver se teve mais pergunta aqui. A Alana, boa pergunta. Estou amando, um excelente aprendizado. Muito bem. Bom, um outro ponto que a acreditação internacional complementa é sobre a abordagem da dor. Então ela é muito explícita quanto ao que alguns consideram, né, até como sinal vital, mas a abordagem da dor, o quanto isso é valorizado na organização, o quanto isso é medido, o quanto isso é gerenciado junto ao paciente e à equipe multidisciplinar. Em relação ao desdobramento dos objetivos estratégicos até o nível operacional, isso também aparece nas duas metodologias. A mesma coisa sobre o planejamento estratégico quanto ao organograma e os objetivos da liderança. Vamos focar aqui nas diferenças para a gente não ser tão repetitivo, porque muita gente que está aqui já conhece o que a ONA promove, né? A promoção da participação do cidadão na gestão, com comitês de pacientes, com focus group, com associações. Então esse é um ponto muito bacana, até de um conceito que não vem da saúde, de coparticipação. Quando a gente está envolvendo a sociedade, o cidadão, o paciente, às vezes ele nem é paciente, mas ele está naquele contexto, ele sabe que um dia ele vai precisar contar com o serviço daquela organização de saúde na cidade dele, e o quanto ele está sendo convidado para participar da cogestão das práticas de saúde da organização. Seja realmente num sentido de monitorar, seja até de contribuir para novas práticas. Então isso daí é muito bacana. Aliás, eu adoro esse tema, sou apaixonada, encantada. A alimentação adequada à cultura e aos costumes dos pacientes, considerando a segurança. Então, a gente tem isso de uma maneira mais subjetiva, citada no manual da ONA, quando a gente fala aí de respeitar os valores, e inclusive isso vem como fundamento, né, de gestão em saúde transversal, e aí de maneira mais explicitada na acreditação internacional, priorizando essa cultura da organização. A acessibilidade física e a acessibilidade física a vulneráveis e pessoas com deficiência, então isso é bem ressaltado na metodologia AXA. As medidas de proteção de dados pessoais, então a AXA ela inclusive desdobra com todos os itens de avaliação, as orientações para que a organização entenda quais são os elementos avaliáveis, quais são os elementos que a gente vai checar para
assegurar que essa prática foi adotada. E essas questões aí que envolvem segurança da informação, isso é bem cercado pela acreditação internacional AXA, até pela cultura, né, e origem das leis voltadas para a proteção de dados. A nossa própria lei no Brasil, a LGPD, foi inspirada na lei europeia. E, obviamente, por isso que isso aparece tantas vezes e com tanta ênfase no Manual de Acreditação Internacional. Um procedimento de validação de dados assistenciais no sistema informativo, então ela é bem prescritiva nesse sentido, para que os dados sejam validados do paciente. O controle da variabilidade da prática clínica, que isso também é bem interessante quando a gente apresenta esse conceito, bem como como fazer isso, né? Porque a acreditação AXA, ela tem o suporte dos requisitos autoexplicativos, ela tem os elementos avaliáveis, mas ela também tem o gestor de projetos que fica conectado aí diariamente com a instituição para esclarecer as dúvidas, e o educador que vai periodicamente na organização ou se conecta no meio dessa pandemia, a gente acaba fazendo videoconferência para orientar esse corpo clínico em como medir a variabilidade clínica, né? Obviamente que a gente tem resultados diferentes a depender da equipe, a depender do protocolo, a depender da diretriz que se é utilizada, que se é aplicada ao paciente, e a gente então conduz nesse sentido aí de entender o quanto essa variabilidade é boa ou ruim, e quando ela é ruim, o que fazer nessas situações para que a gente ou balize ou supere esse resultado, né, ou se aproxime do melhor resultado da equipe que está desempenhando bem. Já num outro tópico, falando aí de inovação e de gestão da informação com mais propriedade, com mais ênfase, a gente fala de complementariedade na tomada de decisão de 100% aí, 100% centrada em dados e compartilhada com os atores do processo, né? Vocês vão ver que tem bastante requisito relacionado a isso por conta da lei de proteção de dados, que é super forte, referência no mundo inteiro, na Europa. Da gestão integrada do plano assistencial, da gestão da demanda e oferta de serviços para melhoria da resposta assistencial em sazonalidade. Então, de novo, né, vem a prescrição, mas faz a organização pensar e refletir sobre as diferentes épocas do ano, né? E dependendo da especialidade de cada organização, até o perfil epidemiológico muda completamente em certas épocas do ano, quando tá mais frio, quando tá mais calor e tudo mais. Época de férias, enfim. Gestão da comunicação interna para a continuidade assistencial. A gestão ativa dos fluxos assistenciais não identificados como fluxo-chave, então ele não é um fluxo prioritário, ok? Ele não é um fluxo estratégico, mas como eu vou gerenciar esses que não são também, né? Com gestão mais próxima. A gestão da comunicação interna, a participação ativa da farmácia clínica nos fluxos assistenciais estratégicos. Então, a acreditação, ela foca bem essa equipe de farmácia clínica. A Alexa, inclusive, falou bastante sobre isso na última live, né, mostrando aí o grande papel final e primordial do farmacêutico clínico. E aqui a gente ressalta para esses fluxos que são mais estratégicos. Giovana perguntando se vai ficar gravado. Nossas lives ficam gravadas. Ale Gorgulho: databases digitais para consultórios privados. Existia há pouco tempo a necessidade de ser autenticado pela Anvisa. O custo dessa plataforma é bem diversa de outras plataformas
igualmente eficientes. Em relação à acreditação, Ale, a gente não tem essa obrigatoriedade de usar uma plataforma ou outra, né? Acho que é bem importante a gente ressaltar que a acreditação, ela é um processo voluntário, ela não é fiscalizatória. Então, tudo aquilo que a lei obriga, não necessariamente a acreditação vai cobrar a organização. Porém, pode haver alguns itens que a lei exige que nós vamos exigir também, mas por similaridade de objetivo. Porque nós pensamos no paciente primeiro, porque nós pensamos nessa gestão integrada num segundo momento e porque a gente também pensa na excelência, seja na eficiência organizacional, seja na qualidade e na segurança do cuidado. Então, quando a lei ela passa por esses pontos, a gente exige, só que tem uma questão super importante. Nós não definimos método. Então, assim, se a organização quiser usar a plataforma que a vigilância exige, ela pode sim ser utilizada para cumprir os mesmos critérios que a acreditação vai exigir. Para nós, o que é importante é a segurança dos dados. E no manual internacional ele já está bem forte em relação a isso, mas no manual nacional, o ano que vem, a gente vai vir com essa subseção de segurança da informação bem mais encorpada. A lei fala, porém, com custo bem melhor. A lei de proteção de dados veio para facilitar esse processo, simplificar e diminuir os custos. Eu não tenho dúvidas que integração de informação ela reduz custos. Aliás, qualquer informação gerenciada, qualquer informação tabulada, colhida, medida, ela orienta uma tomada de decisão com muito mais segurança da alta administração. Nós temos o hábito, né, de tomar decisão com base em sensação, com base naquilo que a gente está vivenciando, com base na nossa experiência. E é um tiro no escuro, né? Muitas vezes dá certo e às vezes pode não dar. Quando a gente faz isso com uma coleta de informação segura, onde você tem a fonte do dado, você sabe que aquele dado é confiável, você tateia muito melhor, a sua chance de acertar aumenta, sem dúvida. Na acreditação internacional, para o manual que é aplicado na Europa, esse nível de exigência de integração de informação, ele é muito maior do que aqui no Brasil. A gente teve que, inclusive, adaptar, porque a gente tem uma realidade muito diferente, a gente não tinha ainda, quando nós trouxemos o manual para o Brasil, nós não tínhamos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tinha bastante fragilidade, considero que ainda temos bastante fragilidade, tanto é que nós estamos sentindo todos os nossos quase 600 clientes aí patinando para entender como ajustar os seus processos para atender a segurança da informação que essa nova lei preconiza. E vem novidade por aí, não posso contar, mas já vou dar um spoiler, que como sempre nós criamos produtos que sejam acessíveis, que sejam rápidos e que curem a dor dos nossos clientes, né? A gente só desenvolve aquilo que a gente percebe que as instituições que são clientes do IBS estão necessitando de maneira urgente, mas com implementação rápida e acessível financeiramente. Então vocês devem receber essa novidade aí nas próximas semanas para auxiliar nessa implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Giovana tá falando, indicação da Andréa Peixoto só podia ser excelente. Verdade, Andréa é sensacional. Vou continuar falando aqui sobre o sistema de prescrição eletrônica, né? Então, o sistema de prescrição eletrônica é outro item que aparece na metodologia internacional, que complementa a metodologia nacional. Tudo isso que eu tô falando de inovação e gestão de informação, pessoal, a gente só exige no nível ótimo da acreditação internacional, ok? E a publicidade dos resultados do hospital
né, que também aparece na ONA e aparece na AXA. Como último ponto, a gente vai falar do cuidado centrado. Tem algumas questões que são bem mais explícitas na metodologia internacional, não que a nacional não fale de cuidado centrado, né, mas como o cerne, né, o grande alicerce da metodologia internacional é o cuidado centrado, os requisitos, os padrões, né, que assim são chamados na metodologia internacional, eles são bem mais incisivos e mais detalhistas. Então, a AXA traz já num patamar de excelência, tá? Aqui tudo que eu vou falar já é em nível de excelência. A pesquisa como responsabilidade de todos os serviços de saúde, o apoio psicológico a pacientes e cuidadores, a digitalização integral do prontuário, os ciclos de melhoria de resultado de gestão de risco nos processos assistenciais estratégicos, e a gente olha isso também na ONA, só não está explicitado em relação a cruzar ciclos de melhoria e priorizar para aquilo que é processo assistencial estratégico. O uso das informações de perfil epidemiológico dos pacientes para desenvolvimento das competências dos profissionais. Isso é sensacional, né? Dificilmente a gente vê uma organização cruzando essa informação. A gente orienta bastante, inclusive no processo ONU, porque é uma grande oportunidade de também tomar a decisão em relação à capacitação, em relação à contratação de novos recursos profissionais para a organização, olhando aí para o perfil epidemiológico. A inovação e a criação do conhecimento da abordagem, na abordagem da dor, então o estímulo, a pesquisa vem muito forte na acreditação AXA, todos como elementos de excelência, mas a organização que realmente investe em pesquisar, em buscar novos saberes, realmente definir linhas de pesquisa na organização para promover um cuidado mais seguro, uma saúde mais eficiente, elas realmente cumprem praticamente todos os percentuais, o percentual necessário para ir para este último nível. O programa de gestão de competências com ciclos de melhoria, o plano de desenvolvimento estratégico de profissionais, a gestão de cursos comparado à efetividade das diferentes operações, sejam assistenciais ou não assistenciais, o plano estratégico de evolução dos sistemas de informação, então vejam que é um plano só para o sistema de informação. A comunicação entre profissionais e pacientes, utilizando tecnologia de informação, então quanto esses sistemas estão sendo utilizados para deixar essa comunicação com menor ruído e mais eficiente, portanto, e a comparação de resultados com outras organizações de referência de uma maneira sistematizada. A gente tinha até um pouco disso mais descrito nas outras versões do manual ONA em excelência, que a gente chamava de benchmarking, e era inclusive descrito como uma das ferramentas a serem utilizadas, mas aí sempre reforçando o conceito de não ser prescritivo, nós tomamos a decisão na ONA de excluir essa nomenclatura. Porém, na AXA, ela é bem mais incisiva e provocante nesse sentido. Bom, primeiro eu queria perguntar aí para vocês se vocês se sentem um pouco mais confortáveis agora de tomar essa decisão, né? Para aquelas organizações que já trabalham o nível 1, para aquelas organizações que já estão trabalhando gestão, né, de processos, de recursos, gestão de protocolo, fica muito mais evidente que a organização está praticamente preparada para entrar para um processo internacional. Então, para essas organizações que têm esse amadurecimento em qualidade, mesmo que não
tenham o selo, né, pendurado, o selo de reconhecimento, mas já pratiquem grande parte daquilo que eu falei relacionado à segurança, relacionado à gestão, vocês já podem se autodesafiar, né, cumprindo aí aqueles 3 pontos, né, a gente não pode esquecer a alta liderança, estando convencida de que é um projeto da organização, que é um projeto estratégico. A AXA, ela impõe um desafio para a organização com prazo definido de 12 meses. Então, a partir do momento em que a organização fala, olha, eu vou colocar acreditação internacional, ela tem 12 meses para implementar. Mas por que ela tem o culhão de falar, olha, tem que ser em 12 e vai dar? Justamente porque ela tem muito suporte, né? É uma plataforma que você consegue controlar tudo que está sendo feito, aliás, tudo que está sendo planejado para adotar as melhores práticas, adotar as novas práticas que a organização ainda não tenha. Você consegue controlar esses planos de ação, quais estão cumpridos, quais não estão cumpridos. Você consegue controlar por meio de dashboards o percentual que cada critério já alcançou com a contribuição de todos os processos. Então, eu consigo medir, por exemplo, se o RH já fez 40%, 60%, 80%, que é mais 10% a mais do que minimamente a AXA exige para que a organização possa ser acreditada. Então, além, né, do educador e além do gestor de projetos que fica conectado lá o tempo todo para orientar a organização e todas as pessoas dessa organização, de modo que ela não tenha dificuldade nenhuma nessa jornada de implementação, que a gente sabe que é dura, que é difícil, requer muita dedicação, muito trabalho, mas vem com muito facilitador também. Então, se a organização já convenceu, se a organização já criou uma estrutura de qualidade, seja com comitê, seja com profissional, e se ela, principalmente, já tem definido como projeto, é só partir para fazer uma autoavaliação. A organização que quiser, facilmente pode pedir esse primeiro passo aí, a documentação para o primeiro passo, pro nosso time, né? Para quem quiser, o atendimento@ibes.med.br. Quem conhece o nosso site puder digitar aí para mim, eu agradeço. atendimento@ibes.med.br, med com demudo. E já pode partir para cima, fazer o primeiro passo, que é a autoavaliação, que é essencial, é você ter um raio-x da sua organização para entender até de prazo, em quanto tempo eu posso me autodesafiar para uma acreditação internacional, em qual nível que eu posso almejar, né? Será que dá para ir direto pro ótimo, dá para ir direto pro excelente? Quem vai dizer isso é essa autoavaliação guiada por nós, pelo gestor de projeto também, e checada pelo educador. Ela pode ser realizada em 2 dias, se vocês fizerem um mutirão. Tem organização que demora 15 dias, tem organização que leva 1 mês, mas tudo vai depender do foco que vocês têm aí no projeto. Pessoal, eu queria aproveitar aqui para dar 2 recados. A Ana Paula colocou aqui, muito obrigada, colocou o site do IBES. A Lê tá falando parabéns, excelente, obrigado pelos comentários. E convido vocês então a mandar um e-mail e verificar se a sua organização é elegível à acreditação internacional. A acreditação internacional permite que, inclusive, departamentos assistenciais ou serviços assistenciais que tratam toda a linha de cuidado possam ser acreditados, né? Então, a gente está falando aí de serviços de anestesiologia, serviços de nutrologia, serviços de neurologia, qualquer serviço assistencial pode ser acreditado. E bem como unidades assistenciais, terapias intensivas, ambulatórios, unidades de internação. Então, caso a sua organização não se sinta preparada para fazer do hospital inteiro, e se você é um hospital, dá para testar a metodologia com uma unidade assistencial. Então, os 2 recados que eu quero dar, o primeiro
é do curso de gerenciamento do uso de medicamentos para segurança e efetividade no tratamento do paciente. Vai ser dia 27 de maio. Ele é um dos módulos da trilha do Expert em Governança Clínica. Então, para quem não fez os 2 primeiros módulos, no total são 7 módulos, e tem um módulo bônus aí de inovação em saúde. Quem não fez e quer se tornar um expert em governança clínica, dá tempo ainda de fazer. Esse será ao vivo, e para quem perdeu os outros 2, eles ficam gravados. Tem bastante tempo aí para vocês cursarem o conteúdo gravado. Tem canal de dúvida também, mesmo que você não tenha tido aí a oportunidade de tirar a dúvida ao vivo, dá para fazer isso pelo canal de dúvidas do curso. E a segunda novidade, que muitos inclusive estavam esperando e solicitando para todos nós, é sobre o curso de Fundamentos Essenciais para se tornar um consultor em saúde. Esse curso é ao vivo, será nos dias 31 de maio, 3 de junho, 7 de junho, e são 3 aulas gratuitas, então é só se inscrever. Se vocês saírem depois aqui da live, não esqueçam de entrar na bio do IBS Instituto aqui do Instagram, para que vocês possam fazer a inscrição de vocês. Tem um link na bio, e procurem lá o curso Fundamentos Essenciais para se tornar um consultor em saúde, para quem quer adotar essa carreira, para quem quer paralelamente atuar como consultor também em saúde. São 3 dias intensos e será a última turma. Infelizmente a gente está se despedindo, né? A gente fez por muitos anos esse curso e a gente vai se despedir como a última turma, a última vez que nós entregaremos todos esses conteúdos aí gratuitamente. Então se inscrevam, nós esperaremos por vocês lá, seja no curso de medicação, seja no curso de consultores, seja na trilha para se tornar um expert em governança clínica, seja na acreditação internacional, que eu tenho certeza que muitos aqui que estavam na dúvida, que estavam em cima do muro, já agora conseguiram se decidir. Se não conseguiram, é só nos chamar, tá? Pode mandar direct, nosso time atende vocês, agenda uma videoconferência com vocês para explicar mais detalhes da metodologia, de como participar de uma metodologia internacional, ou mandar dúvidas lá para o nosso e-mail atendimento@ibis.med.br. Pessoal, 55 minutos de live. Muito obrigada por hoje. Eu não vi que tinha 2 perguntas. Eu não vou embora sem responder essas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo colocar. A do Cicilo: respeitar a cultura alimentar do paciente humaniza mais assistência. Sem dúvida, Cicilo, sem dúvida. Ele também pergunta aqui se eu conheço a primeira certificação mundial da experiência do paciente. Patient First. A referência em cuidado centrado, em experiência do paciente, fica em Cleveland Clinic. A Cleveland Clinic fica em Cleveland, nos Estados Unidos, né? A organização número 1 hoje do mundo, quando a gente fala de experiência do paciente. Inclusive, temos os palestrantes do curso de experiência do paciente, que é ministrado hoje em Company, que fizeram o curso lá e trouxeram uma série de insights. A melhor experiência do mundo pro curso. É um curso com bastante exercício e tenho certeza que vocês vão gostar. Só que a gente só faz esse curso hoje em Company, tá? Ou para grupos acima de 15 pessoas. Deixa eu ver se tinha mais perguntas. Eu acho que era isso. Não, tem mais perguntas aqui. Somente hospitais podem fazer acreditação internacional? Não. Deixa eu ratificar. Pode acreditar internacionalmente pela AXA. Serviços de unidades assistenciais, serviços que prestam serviços assistenciais para as instituições de saúde e qualquer clínica, laboratório, banco de sangue, farmácia, clínica de longa permanência. O escopo é longuíssimo, né? Resgate, atenção primária, tudo a AXA cobre, a AXA Certificação Internacional
cobre. Tá bom, pessoal? Chega de perguntas por hoje. Muitíssimo obrigada pela audiência de vocês. E para os profissionais que vocês sabem que gostariam de ter assistido e não puderam assistir, não esqueçam de enviar, tem um aviãozinho aí, não esqueçam de enviar essa live para eles, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até a próxima segunda-feira.